Bem-vindos à Gota d'Água Trabalhista. Nesse terceiro episódio, a gente vai tratar de um caso muito sensível, mas tem uma pegadinha aí em relação ao momento que ela procurou a gente. Acho difícil vocês conseguirem descobrir dessa vez qual foi o momento em que ela procurou a nossa ajuda, necessitou de apoio judicial. Porém, esse caso ele tem muitos pontos sensíveis, muitos tópicos sensíveis. Então, eu escolhi ele propositalmente porque foi uma audiência que a gente fez recente e isso fez eu recordar de todas as circunstâncias que resultaram nesse processo. É um processo que tem um impacto financeiro alto, mas o impacto financeiro que a empresa deve pagar, que é devido a essa empregada e que poderia ter sido facilmente cumprido ali durante o contrato. No entanto, a gente estava tendo uma resposta muito contrária ao cumprimento básico do que essa empregada deveria receber e que já tinha se dedicado por muitos anos. Essa empresa, inclusive, foi uma empresa que a gente angariou, né? Recebeu vários clientes para ajuizar a demanda contra ela e todos eles em uma circunstância de estresse muito alto. E a gente está tendo aí comumente que ter esse embate judicial, em alguns momentos vai para acordo, outro não. Esse, por exemplo, não teve acordo, mas vocês vão entender melhor agora quando a gente narrar a história. E vai parecer uma história até bastante objetiva. Vocês vão entender o porquê. E eu imagino que vocês não vão conseguir acertar qual foi o momento que ela procurou a nossa ajuda, mas a gente vai mostrar aqui os impactos pessoais dessa narrativa, o momento que ela procurou ajuda vai ser revelado e também a gente vai, vocês vão conseguir perceber como cada caso é um caso, tá? Então a gente tem vários casos contra essa empresa, mas cada caso é um caso, e esse aqui é o caso, vamos dizer, mais especial que a gente tem contra essa empresa. Então, essa funcionária, por exemplo, está lá na empresa desde 2012, então ela tem uma relação com a empresa. É uma funcionária, inclusive, que é professora. E em decorrência de ela ser professora, ela por ser mãe, tem direito ali que o filho estude naquela escola. A convenção coletiva dos professores, ela garante que o filho tenha essa gratuidade no estudo da escola em que o professor leciona. Então, por conta disso, ela tem um filho que estuda nessa escola e isso vai ser uma informação importante lá na frente. Então, ela iniciou o trabalho dela em 2012, é uma escola de ensino fundamental, maternal, né? E ela lecionava ali nessa escola onde tem o mesmo ambiente. Entretanto, a partir do ano ali de 2020, ela passou a não receber o recolhimento do FGTS. E isso foi algo que foi debatido. Os professores todos, né, em massa, perguntaram, olha, não está sendo pago o FGTS, já faz muito tempo. Então, imagina só, ela fez uma cobrança em 2020, fez uma cobrança em 2021, para que fosse pago esses valores, 2022, 2023. Então, isso foi algo recorrente, que por conta da relação que ela tinha com a empresa, ela se manteve no trabalho. Mas bastava, no momento ali em 2020, 2021, um período de FGTS sem pagamento, que ela poderia, inclusive, ter uma dispensa indireta, o direito a sair do trabalho recebendo seguro, aviso, né, se afastando daquela condição de trabalho e receber tudo que merece por conta da ausência do FGTS. Mas por conta da relação, ele acabou deixando progredir. Então, esse pode ser o motivo que fez ela procurar a gente, porque isso foi se somando e chegou em determinado momento que ficaram sem recolhimento 5 anos. E aí a gente chega num problemão, né, num ponto ápice ali de alerta máximo e emergente para procurar ajuda. Mas nem sempre o funcionário sabe, então não posso dizer que foi aqui que ela procurou a gente. Isso aí vocês podem acreditar que pode ter sido nesse momento, quando passou 5 anos. Mas por que 5 anos de uma obrigação que não é cumprida se torna um risco? Porque a partir daquele momento, você está limitado a cobrar 5 anos. Então, se ela ficar mais um ano no empreendimento e ela entrar com uma ação judicial para cobrar esses 6 anos de ausência de recolhimento de FGTS, ou 6 anos sem receber 13º, ou 6 anos sem receber férias, ela não vai receber os 6 anos. Ela só vai receber 5 anos, que é o quanto a justiça permite ser cobrado coercitivamente. Né? Claro que a outra parte pode voluntariamente pagar, os 6 anos ela reconhece que não pagou e ir lá pagar. Mas como a gente não tem esse poder coercitivo, só tem o poder coercitivo de cobrar os últimos 5 anos a partir do momento que o processo é ajuizado, isso faz com que ela já assuma o risco de perder os direitos dela depois de 5 anos, quando eles não estão cumpridos. Tá?
E eu vou dizer para vocês, já dando um spoiler antecipado, que quando ela procurou a gente, ela já estava nessa menção de perder esses valores. Muitos professores estavam nessa situação e eles não entraram com a demanda imediatamente. A gente fez uma reunião e aí a gente vai falar sobre o porquê acarretou essa reunião. O que acarretou essa reunião, né? Não foi o FGTS simplesmente. E dá para ver que não foi, por quê? Porque vocês veem que fazem muitos anos que aquilo não é recolhido, né? E ele não fez com que esses funcionários fossem até a gente. Mas depois desses 5 anos, quando eles falaram, eu falei, nossa, aqui a gente está com perigo. Porque vocês já estão perdendo dinheiro, vocês já estão assumindo o risco. E se ele não quiser pagar, ele não vai pagar tudo que está devido ali. Ele vai pagar só os últimos 5 anos. Então, aquilo que ultrapassou, né, que veio ultrapassando a partir de então, que eles só procuraram a gente em 2025, né, para frente. Então, se a gente retroage de 5 anos, vai ter meses que a gente não vai conseguir alcançar. Tá? E aí, o que mais aconteceu? Aconteceu outras coisas aqui. O filho dela estava na escola, né? Estava na escola e ela pedir ajuda, pedir para sair, poderia colocar o filho dela em risco, né? Porque imagina entrar com processo, teu filho continua estudando na escola, ele pode sofrer um assédio, ele pode sofrer alguma questão ali dentro do ambiente do ambiente da escola que tu não está e ser um prejuízo para ele. Então essa mãe estava em completa, né, ansiedade em relação, vou entrar com uma ação para procurar meu direito, mas meu filho está na escola e ele pode sofrer as consequências de eu ter procurado meu direito. Então, olha a situação que essa mãe estava. Você procurar ajuda, então era uma situação muito sensível. E fora que se ele saísse no meio do ano letivo, isso ia gerar um problema muito grande para o estudo dele. Então, ela estava ali, cara, eu peço meu direito, resguardo meu direito, procuro me proteger, né? E se entrar com a ação e eu continuar lá, eu também não vou sofrer esse assédio, aí entra uma problemática que eu ainda não tinha contado para vocês. Essa mãe está grávida. Está grávida ali de, vamos dizer, 5 meses, tá? 4, 5 meses. Então foi o primeiro momento que a gente teve contato. Então ela está grávida nesse período, né? Está sofrendo essa questão de poder perder direito, está com medo de ir para a justiça porque o filho dela está na escola. Então a gente está em vários impasses, né, nessa circunstância. Temos uma mãe grávida, temos uma escola que não cumpre as obrigações, que paga o 13º salário atrasado. Então, ela tinha que receber os 13º, recebia em atraso. Tá? Então, a gente tem um pagamento de 13º atrasado, tem uma mãe grávida, tem um filho que está dentro daquela escola, né, que tem direito à gratuidade, que se ela sair pode sofrer assédio, que se ela sair pode ser impedido, prejudicado no período escolar e acabar, né, perdendo o ano. Então ela está numa circunstância. E se ela não entrar com a ação, ela também vai perder esse direito dela de FGTS, porque já passou o tempo dela cobrar, ela já está perdendo, já passou 5 anos. Ela só vai conseguir cobrar 5 anos. Então essa mãe está num estresse assim, bem grande sobre o que fazer. E aí, quando procurou a gente, assim como os outros colegas dela, não foi basicamente por esses equívocos, né, de FGTS, de atraso de 13º. Teve uma circunstância dentro da escola que tiraram, né, vamos dizer assim, tiraram o filho dela, colocaram o filho dela numa circunstância de vulnerabilidade, sensibilidade, acabando agredindo ele por certas piadas desnecessárias partindo de um adulto que era proprietário da escola, com ele, né, numa época específica ali do Covid, tinha que usar álcool gel, o pessoal pegou o álcool gel e passou na cabeça da criança. Então isso foi uma circunstância ali que mexeu muito com a mãe quando ela viu, se deixou abalar bastante, né? Mas ainda assim superou essa circunstância. Então pensa, já tem uma situação nesse sentido. Vou sair da escola, quem me garante? Se naquele momento eu estava ali e se sentir à vontade para fazer isso com meu filho. Então era uma circunstância muito grave, que de vários momentos que atingiam essa pessoa e deixavam ela ansiosa e nervosa, mas o que fez ela procurar a gente que nem está no processo, tá? Aí eu já vou dar um spoiler do que aconteceu para ela procurar a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela estava gestante de 7 meses, né, quando ela falou com a gente, para falar a verdade, tá? Coloquei aqui. Não, mas 7 meses foi o momento que a gente entrou para ação. Ela procurou a gente um pouco antes, porque a gente teve que instruir ela para o que fazer, qual o melhor momento de sair, né? Tem todas essas circunstâncias. E aí, quando ela saiu de fato, ela estava com 7 meses de gestação. Só que o que acontece? O que fez ela e os outros professores procurarem a gente foi porque essa escola, por trabalhar, vamos dizer, com ensino maternal, ensino médio, essa escola
acabou criando um segundo CNPJ dentro do mesmo ambiente. Então, em tese, o ensino médio funcionaria diferente do ensino fundamental, tá? E todos esses dois CNPJs eram do mesmo sócio. E esse sócio adorava arrotar informações de que não ia pagar ninguém, que a escola não estava tendo muitos frutos, começou a culpar os funcionários pelo desempenho da escola, né, e se omitir em relação à sua atribuição e responsabilidade. Então ele começou a dividir os riscos da escola com a empresa. E aí, por conta disso, isso acarretou num receio de todos, porque aparentemente ele dizia: quer saber, eu vou fechar essa escola, quer saber, eu vou começar a transferir bens. E aí ele começou a fazer alguns tipos de venda, alguns tipos de lapidação de patrimônio. Então, isso aqui, né, nesse processo, a gente mencionou para responsabilizar todo mundo, porque ele poderia estar tendo uma fuga patrimonial, mas percebe, não foi diretamente algo relacionado à funcionária que fez ela procurar ajuda. Não foi a falta da FGTS, não foi a questão com seu filho, não foi a questão de estar nesse ambiente quando está grávida e assim ter uma resposta mais sensível, não foi a questão dos 13º atrasados, foi questões de informações de assédio, informações de circunstâncias que poderiam fazer ela não receber. E que poderia fazer todo mundo não receber. Então, além do FGTS que a gente já estava perdendo e não podia cobrar, ela poderia acontecer de ele ter sucesso nessa lapidação patrimonial. Então, eles estavam com receio da escola abrir falência, né, porque era isso que era dito, e nada eles receberem. Só que o processo de falência, gente, é um processo formal, não é um processo de isenção de responsabilidade. É um processo, pelo contrário, o processo de falência, ele é um processo de alta responsabilidade e não de isenção de responsabilidade. É realmente abrir, colocar transparente a sua empresa para dizer: olha, isso aqui que está acontecendo, e eu quero pagar, e eu quero lapidar essa empresa para pagar. E os empregados, eles têm ali uma certa preferência, determinados valores, circunstâncias, por conta da natureza da verba alimentar. Mas isso só é concedido a empresários sérios, não a empresários que estão, por exemplo, ameaçando, né, utilizar de um procedimento de falência para se isentar de responsabilidade. Ou de um empresário que está tentando lapidar patrimônio, tentando desviar patrimônio, confundindo o patrimônio que era da empresa com o dele, né? Então, existem diversas circunstâncias. Só que esse receio é genuíno de todo mundo, porque ele traz: olha, vai que ele tenha sucesso, aí vem, procura ajuda, e aí a gente orienta: olha, não é assim que funciona. Normalmente ele está falando de forma leiga, normalmente eles estão quando empresários anunciam assim que vão: vou entrar em falência, vou alegar falência, dizer que não tenho nada, me cobrem aí e se vira. Quando faz isso, isso dá problema, porque isso vai invadir o patrimônio pessoal dessa pessoa, porque muito provavelmente ela não tem organização nenhuma e o que ela quer é a isenção de responsabilidade e não o processo de falência regular. Então, o processo de falência regular, ele depende, né, de um procedimento, de uma lisura, de uma transparência, que mostra a responsabilidade daquele empresário de querer pagar adequadamente tudo e não ultrapassar aquilo que a empresa entregou, tá? Aquilo que a empresa realmente gerou de frutos. Só que o que acontece? A gente tem aí um acúmulo de inadimplências coletiva, né, várias circunstâncias e algumas movimentações e falas, né, de quase que ameaça. Olha, eu não vou mandar ninguém embora, vou fechar essa empresa e não vou pagar ninguém. Então, essas falas, no fim das contas, foram o que acarretou na busca de todos esses funcionários, com receio de: pô, já estou 5 anos dando aval a não pagamento, né, podendo ter cobrado antes, aí agora ele vai fechar a empresa, eu não vou receber nem esses 5 anos, nem nada, não vou receber nada, e aí tiveram esse medo, né, de procurar a gente. Então, isso é algo que não está inteiramente no processo, exceto num ponto muito específico em relação a: olha, juiz, cautelarmente eu preciso que você responsabilize, chame todos ao processo para que a gente averigue essa situação, para a gente poder averiguar a situação, e se for realmente comprovado que ele está fazendo essas manobras, responsabilize todo mundo, e não só uma empresa específica, não só um CNPJ, mais os dois, mais o sócio, que está usando de atos fortuitos, né, de atos furtivos,
furtivos para não se responsabilizar lá na frente. Ou seja, tentando lá na frente evitar uma cobrança daquilo que ele sabe que deve. E aí ele está lapidando a empresa e prejudicando a empresa, porque começa a lapidar a empresa, é óbvio que ela não vai dar certo. Então ele começa a lapidar a empresa informalmente para que lá na frente não venha a ser cobrado. Tá? Então essas circunstâncias foram as circunstâncias que foram a gota d'água que fizeram ele procurar, esses funcionários procurar a gente, e essa em específico, que estava grávida, que estava com filho. Só que acontece, como é que a gente vai tirar essa pessoa no meio do ano letivo e deixar o filho dela na escola? Então, por isso, a gente precisou fazer um pedido emergente no processo de tutela, para que a criança permanecesse na escola, para que fosse avisado que nada poderia ser feito contra ela, que nenhum tipo de contato direto, em detrimento do processo judicial, deveria ser feito para ela, que ela deveria ter o regular procedimento dentro da escola, para não ser prejudicado, e também mantida a gratuidade até o fim do ano. A gente conseguiu a tutela, felizmente a criança conseguiu encerrar esse ano letivo de forma adequada, e na audiência de acordo, a gente teve uma proposta que não foi adequada aos parâmetros que a gente queria, justamente por conta dessa gravidez, justamente por conta dos valores que tinham a pagar, dos valores de estabilidade que ela merecia receber. Então, aqui, qual é o grande X da questão deste caso? É que nem tudo que faz a pessoa se motivar, por exemplo, a circunstância com o filho dela, sobre o álcool gel, né, que foi passado na cabeça da criança como uma forma jocosa de brincadeira de mau gosto, feita por um adulto, que era filho do dono da escola, que também é proprietário da escola. Então, essa circunstância nem está aqui no processo. E foi um momento sensível, por exemplo, na audiência, porque isso foi levado à audiência pela outra parte, comentando sobre isso, querendo dizer que ela saiu por essa circunstância e não por todas essas outras circunstâncias, e que já era uma circunstância legítima, né? Mas por que aquilo não está no processo? Porque a prova dessa circunstância ela não tinha. Então ela não tinha alguém para testemunhar sobre esse ponto, e isso não ia ter um valor, infelizmente, de reparação satisfatório, como se prega por aí, né? Se prega muita ficção em relação a tu consegue um dano moral que vai mudar. Não é assim que funciona. Além da gente precisar das provas que contextualizem isso, eu colocar uma pessoa em exposição à violência que ela sofreu, aquilo que abala ela, e fazer com que ela passe por um trâmite processual, às vezes é muito mais agressivo do que a reparação que ela vai conseguir em detrimento daquela circunstância. Então, por muitas vezes, eu não coloco dano moral, não coloco assédio moral, se eu vejo que a contraprestação que vai retornar daquele valor não vai pagar, né, aquele trâmite processual que a pessoa vai ter que reviver aquela situação. Então, o advogado tem que ter esse cuidado também. Então, quando eu avaliei, falei, olha, isso aqui não vai dar um retorno financeiro adequado, tanto que foi mencionado, a pessoa foi desestabilizada em audiência, chorou e tudo mais, porque existe esse lado humano. Mas não significa que eu não estou levando isso em consideração como ânimo, inclusive na hora de fechar um acordo sobre outras verbas que vão pagar um valor adequado para ela, que ela vai se sentir satisfeita e reparada. Então, quando a gente tem circunstâncias que não podem ser colocadas no processo, ou se colocar no processo é mais lesivo, né, para aquela pessoa, para a cabeça daquela pessoa, é mais lesível tentar cobrar aquilo ali e ela passar pelo trâmite ter um retorno financeiro baixo, eu ainda em outros pontos, cobrando a estabilidade, cobrando a questão do FGTS legal, cobrando o seguro-desemprego, cobrando a licença maternidade, cobrando tudo isso, não vou reparar, posso reparar suficientemente bem essa pessoa para que o todo, né, seja reparado, satisfeito e ela fique bem, e evitando que ela passe por um trâmite discutindo uma demanda, debatendo ela, fazendo com que ela tenha um impacto maior na sua psique. Tanto que a parte contrária tentou trazer uma testemunha para falar sobre isso. E eu falei, juíza, isso não está na demanda. E a juíza, olha, isso não está na demanda. E aí foi interrompido isso. Agora imagine se a gente tivesse que escutar essa pessoa falando sobre essas circunstâncias. Isso seria, já ia majorar o impacto que ela sofreu inadequadamente, já que aquilo nem era matéria. Tá? Então, às vezes, o processo ele não tem tudo nele. Seja porque é difícil colher provas de determinadas circunstâncias, seja porque não é
a contraprestação que viria daquela circunstância é muito baixa para o trabalho e para o impacto psíquico que vai ter naquela pessoa. Então, a gente falou aqui que ia expor processos judiciais, né, mudando o nome, mudando o personagem, mudando algumas informações para manter o sigilo. No entanto, e a gente falou assim, vai ter documento, vocês vão entender o que acontece a fundo, só que nem sempre o processo judicial traduz toda a realidade. Muitas vezes, o que fez a pessoa procurar a gente não está inserido naquilo, por ausência de prova ou porque aquilo não vai trazer uma contraprestação adequada e a pessoa vai ser exposta necessariamente àquele assunto, né, que é um assunto que pode impactar a psique dela. E porque muitas vezes essas circunstâncias que fizeram a pessoa vir até a gente, pode ser até uma circunstância legítima, pode ser uma gota d'água de um estresse cotidiano, né? Mas isso faz com que ela procure a gente aquilo sendo a gota d'água, mas existem outras circunstâncias que fizeram ela vir até aqui. Não foi só aquele momento. Se fosse só aquele momento, ela nunca procuraria a gente, né? Ou nunca haveria um processo judicial. É aquele momento somado a todos os outros irregulares. Então, por vezes, vai ser difícil vocês acertarem o momento em que a pessoa procurou a gente, justamente porque ele pode não estar na narrativa do processo, ele pode não estar documentado no processo. A gota d'água que fez a pessoa procurar a gente pode advir de uma circunstância, de um atrito, que não necessariamente geraria um processo judicial, mas em decorrência de todas as outras faltas, ela procura a gente. Então, eu trouxe esse processo porque quando eu enxerguei isso, eu falei, opa, isso aqui é uma pegadinha bem importante para que as pessoas entendam que às vezes, quando ela está, o empresário também entenda que quando ele está em débito, algumas coisas devem ser evitadas se ele não quer ter um processo judicial, alguns estresses, porque a pessoa já está no limite, ele já colocou ela no limite, né? Aqui a gente já mostrou diversas circunstâncias que colocaram ela nesse limite. E o que fez ela procurar a gente também era legítimo. Também é uma questão de eu preciso me assegurar, eu preciso me resguardar, já que ele está praticamente lapidando o patrimônio, e se eu não já tenho o direito perdido, imagina perder também aquilo que eu posso buscar. Então, isso é uma busca legítima diante de uma fala e comportamentos, né, dessa parte, que também falava, fica aquele negócio disse-me-disse, né, vou foder todo mundo aí e tal. Isso daí acontece, né, o empresário acaba colocando a culpa nos empregados em relação ao tipo de infortúnio que ele esteja vivendo no momento. E aí isso pode acarretar em várias demandas por conta desses débitos anteriores e diversas outras circunstâncias, né, que do dia a dia. E tem coisa do dia a dia que ela nem traz pra gente no processo. Aí quando a gente vai descobrir depois, ela fala, eu não queria falar sobre isso, porque isso é muito doloroso e tudo mais. E também fez parte da decisão dela de vir até aqui essas outras circunstâncias. Então, muitas vezes, não está no processo tudo aqui. Eu falo assim, se eu devia ter posto aqui, por que ela não botou então? Ora, porque a gente tem que pensar no trâmite processual que pode impactar, reviver essa situação. Então, colocar no processo, às vezes para uma pessoa leiga, né, ou não colocar, parece que eu estou inocentando o outro. Se ela não colocou, ela está inocentando o outro. Não é assim. É porque colocar aquilo para o processo judicial, eu preciso de técnica judicial, eu preciso entregar o que a justiça está me pedindo. E por muitas vezes o que ela está me pedindo é oneroso demais. O que ela está me pedindo é reviver uma situação, uma circunstância que é altamente agressiva. O que ela está me pedindo é que eu procure provas em um ambiente que era altamente isolado e aí por isso foi praticada aquela circunstância naquele ambiente. Então, o que a justiça às vezes pede para a pessoa que quer uma reparação é oneroso demais. E é por isso que por muitas vezes não está no processo, o que não inocenta a outra parte, mas que infelizmente, né, a gente tem que utilizar essa forma como estratégia de proteção da pessoa que está indo buscar os seus direitos e justiça. Esse processo aqui, eu não estou com o valor dele aqui, mas eu lembro que ele estava em média em torno de 70. Ah, não, tem aqui sim. Acho que estava em torno de 70 mil reais. Opa, tá aqui. Achei. Deixa eu achar a ficha dele. Olha, o processo está no valor de 80 mil reais. Tá? A proposta de acordo ali estava em torno de. Não consigo dizer, mas quase 60 mil reais. É, por quê? Porque são verbas sólidas. A gente não está pedindo um dano moral, não tinha dano moral, por exemplo, na demanda. Você fala, tem dano moral? Não tem dano moral nessa demanda. Justamente por essas explicações que eu dei para vocês.
Muita gente imagina, o cara vai botar e é isso que faz a demanda de trabalho ser alta. Não, o que faz ser alta é a recorrência de débitos não pagos, tá? Como nessa circunstância, como de todos os outros professores. Então, tomem cuidado, ajam com responsabilidade se vocês forem empresários, tá? Com essas circunstâncias. E se vocês forem empregados, também prestem atenção no prazo, tenham uma régua de tolerância para que não chegue a um determinado limite e isso seja um impacto muito grande, se você já está esgotado. Porque hoje, essa pessoa, qualquer contato com a empresa já pode ser gravoso demais, com os donos da empresa é gravoso demais. Na verdade, a maioria desses clientes já estão em estresse, né? Em um estresse ali crônico, um estresse de falar disso é muito estressante, choram, isso é muito comum. Mas isso porque por muito tempo você não procurou ajuda e deixou procurar ajuda naquele momento de emergência. E está tudo bem. A gente faz o possível, inclusive, para blindar vocês, para estar à frente, para que vocês não tenham que ter esse contato. A criança já até nasceu e que estava ali no final, né? Então, nasceu recentemente. Quando a gente teve audiência, ela estava aqui, saudável, tudo bem, graças a Deus. E a gente vai conseguir devolver aqui o máximo para essa pessoa, sem precisar expor ela. Fechado? Um abraço, até o próximo episódio.